Olá, 2 de novembro, 10h31 da noite. Vamos começar mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos. Eu estou fazendo uma série de 100 vídeos em 100 dias. No primeiro bloco de 50 vídeos, eu fiz questão de mostrar os meus valores e as minhas crenças. Então eu falei sobre paternidade, eu falei sobre o meu desenvolvimento pessoal e profissional, contei um pouquinho da minha trajetória profissional. E eu comecei a descrever a minha jornada de 2025. O que eu mudei em janeiro de 2025 e que eu tenho feito até hoje. Então, esses foram os 50 primeiros vídeos. Do segundo bloco dos 50 mais vídeos, eu decidi então intercalar, continuar falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre os meus valores, mas também falar um pouco sobre como eu ganho o meu rico dinheirinho. Então eu trabalho com logística e comércio internacional. Eu tenho uma empresa que faz o agenciamento, transporte de cargas, né, importação e exportação. Então eu tenho feito também alguns vídeos voltados para a minha área, para mostrar para você que é um exportador ou importador e que tem interesse em trabalhar comigo, mostrar um pouquinho do meu conhecimento também lá. Tá bom? E hoje eu quero falar com você sobre o que eu considero mais importante na minha vida. E eu vou contar duas experiências que eu vivi nesse final de semana. Hoje é domingo, né? Tá quase acabando o domingão. Vamos lá. Mas antes, eu vou te passar algumas informações, até para você já entrando no clima, já para você entender o que eu quero dizer com essa primeira frase de impacto, a coisa mais importante da minha vida. Vamos lá. Não liguem não que eu ainda tô rouco, mas vamos seguir. Em 2024, o meu filho mais velho, Vitor, ele fez 9 anos de idade. E aqui em casa, todo aniversário, tanto do Vitor como da Letícia, a gente sempre faz uma festinha. Mesmo que seja só para convidar os amigos mais próximos, ou somente os amiguinhos da escola, um lugar pequeno, grande, ou seja, a gente sempre faz uma festa de aniversário para eles, tá? E como vocês devem saber, né, toda festa, ou quando você contrata um buffet, um local, você precisa organizar o tema da festa. E esse tema, ele é utilizado então para poder fazer cenário, fazer o bolo, aquela papelaria que você coloca os doces dentro e tal, né? Para deixar ali na mesa do bolo, centro de mesa. Ou seja, você tem que escolher um tema. E aqui em casa, quando as crianças já completaram entre 5 e 6 anos, eles começaram já a escolher o tema deles, tá? Então, o meu filho mais velho, por exemplo, ele já tinha escolhido Naruto, ele já chegou a escolher de futebol. Ele teve um ano que ele escolheu que ele não queria um time, um único time. Então ele queria que tivessem lá no painel o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé e no ponto central o Pelé. Então ele escolheu um tema futebol, assim, genérico, né? E assim vai. E nesse ano específico, 2024, o tema que ele escolheu foi Imagine Dragons. É uma banda de pop rock. Nós, no início, né, eu e minha esposa, nós estranhamos. Nós já sabíamos, claro, que ele era fã, que ele gostava das músicas, né? E principalmente por causa daquela música Believer do Homem-Aranha, que foi ali onde tudo começou. Mas não passava pela nossa cabeça que ele escolheria uma banda de pop rock para ser um tema do aniversário dele. Quando ele falou, eu conversei com a minha esposa, né? Falei, caramba, ele gosta mesmo, né? Enfim, a gente correu atrás das coisas e deu tudo certo. A pessoa lá da decoração do buffet, ela conseguiu lá fazer um painel grande, assim, né? Com o nome da banda, uma foto, que era uma foto, acho que de uma capa de um CD, não tem mais CD, como eu sou velho. Com uma capa de um disco novo, vamos chamar assim. Eu nem sei como chama hoje. E deu tudo certo, cara. Foi muito legal.
O Vitor, no dia do aniversário, ele fez questão de fazer aquela cruz, né? Que o vocalista, o Dan Reynolds, faz. Então ele fez aquela cruz assim nas duas mãos, escreveu aqui assim, ó, Imagine Dragons. Então ele tirava foto assim, ó, Imagine Dragons, tal. Ele se divertiu. E para resumir a história, em 2025 foi igual. Ele pediu novamente pra gente fazer o tema do Imagine Dragons. A moça do buffet até agradeceu, falou: caramba, que legal, porque já tá tudo pronto. Eu não preciso comprar nada, eu não preciso fazer nada. A única coisa é que, se vocês quiserem mudar um pouco as cores do que nós fizemos no ano passado, a gente pode fazer aqui um marco de balão e tal. Mas ela até agradeceu, mesmo porque em 2024 e em 2025 ele tinha sido a única criança que tinha pedido o tema Imagine Dragons, né? E eu também não preciso nem falar para vocês que a trilha sonora que passa no nosso carro quando as crianças estão lá é Imagine Dragons, né? E agora o Linkin Park tá entrando um pouquinho, né? Tá bem. Pra gente, né, não enjoar demais. E eis então que a banda de Las Vegas, né, Imagine Dragons é de lá, eles anunciaram 2 shows em São Paulo. Como minha esposa, ela segue a banda no Instagram, quando ela viu lá o anúncio do show, a gente foi correndo direto para comprar ingresso, que a gente sabe que ingressos para shows eles são concorridos, né? Só que assim, o preço era impraticável. Quando a gente viu lá o montante total que daria, que nós somos em 4, né? Eu tenho 2 filhos. Falei, cara, desculpa, assim, eu sei que ele gosta muito, seria muito legal a gente ir, mas, cara, não dá, é impossível, não tem como para pagar isso. Ela concordou. No final a gente fechou aqui a busca, né? A pesquisa, nós ficamos tristes, caraca, mas ia ser legal, não sei o que e tal. Mas, cara, não dava. Assim, era muito dinheiro, realmente. E passamos, esquecemos. De vez em quando minha esposa, ela lá no Instagram, ela olhava lá as postagens da banda, né? E aí eles viam, pô, hoje eles estão na Holanda, agora eles estão na Alemanha, caramba, ó, estão vindo pro Chile, não sei o quê. E aí ela mostrava de vez em quando algumas passagens, alguns vídeos dos shows, né? E a gente sempre falava, caramba, seria legal, tal, né? Mas não dá, bom, paciência. Até que um dia eu estava trabalhando num roteiro, era um domingo, eu estava trabalhando num roteiro aqui para um vídeo, estava com o computador aberto, e aí uma amiga da minha esposa ligou para ela, falando assim, Juliana, entra no site agora da Ticketmaster, que eles estão com uma promoção lá, a Concert Week. Dá uma olhada lá, porque os ingressos abaixaram muito de preço. Então eu parei o que eu estava fazendo aqui, entrei lá no Ticketmaster, pau, era 3 vezes menor o preço do ingresso. Tudo bem, arquibancada, mas a gente também não queria outro setor, porque as crianças são pequenas, né? A gente não queria ficar lá na pista, perto, tal, correndo risco de machucar. Falei, cara, agora é a hora. Pau, fomos lá, compramos o ingresso. E aí foi uma comemoração. Depois que a gente comprou o ingresso aqui, nós chamamos o Vitor e a Letícia para vir aqui na sala. E aí nós nos abraçamos, comemoramos, ele veio, papai, não acredito, vou no show do Imagine Dragons e tal. Foi muito legal. E o show foi ontem, né? Foi ontem à noite o show. Cara, e o show foi muito foda. Muito, muito, muito bom o show. Para começar, eles convidaram uma banda para abrir o show, uma banda brasileira de Belo Horizonte. Desculpe, meninos, eu não lembro o nome agora. Mas um som muito legal. Gostamos, foi um aquecimento. O show foi no estádio do Morumbi. E lá, eu até comentei porque nós fomos com muitos amigos, né? Tinha uma caravana praticamente. E aí eu comentei com uma das mães lá, falei, cara, olha só que diferente isso aqui, ó. Tinha vendendo lá pizza, sanduíche do Bob's, batata frita, hot dog, churros, não era assim churros doce, era churros de doce de leite, brigadeiro, pistache, tinha vinho, tinha cerveja, água, cara, assim, ó, era vendendo de tudo lá. Preço caro? Caro, mas nada assim, nossa, uma garrafa de água por R$ 30, não. Preço de show, mas um preço justo pro show. E
E muito bem organizado, tudo muito bem sinalizado, certinho. O nosso filho, não preciso nem falar, né? Ele adorou. Inclusive, se você tiver curiosidade de ver um pouquinho do que nós vivenciamos lá, vá lá na rede vizinha, que você sabe como é, começa com I. Eu coloquei alguns vídeos lá no modo de 24 horas. Então dá uma olhadinha lá se você tiver curiosidade. Nós chegamos em casa ontem, era 1 hora da manhã. Todos eufóricos, alegres, né? Todo mundo comentando do show, muito legal. Descansamos, acordamos, hoje é por volta de umas 11 horas. Acordamos tarde. E à tarde, depois do almoço, os meus filhos eles tinham uma festinha de aniversário de uma colega da escola. É claro que no café almoço, né? Porque meio-dia a gente foi tomar café da manhã, o assunto foi o show, tudo que eles gostaram, o que eles menos gostaram, o que eles mais gostaram, uma alegria só. E aí nós levamos então nossos filhos, tá, pra festinha, ficamos aqui à tarde assistindo uns filmes, assistindo, filme não, a gente ficou assistindo aqueles programas de reforma de casa, tal. E aí chegou um determinado horário, a gente foi buscar, era o horário que acabava a festa. Quando minha esposa chegou com os meus filhos, o meu filho estava transtornado. Mas estava chorando muito, assim, transtornado. Falei, o que que foi, velho, quando entrou no carro? O que que foi, filho? O que aconteceu, tal, né? Achei que você se machucou, a gente precisa ir no hospital, o que que foi? E ele falou, pai, eu tô muito bravo porque eu fiquei 4 horas nessa festa e eu não consegui jogar futebol. Mas por que você não conseguiu jogar futebol? Ah, porque os monitores usaram a quadra para ficar fazendo várias atividades e tal. E eu não consegui. E aí, quando acabou a festa no final, quando os pais começaram a vir buscar as crianças, é que eles soltaram uma bola lá pra gente jogar, mas aí já era tarde demais, porque as crianças, os meus amigos começaram a ir embora, não sei o que, e eu não consegui jogar. Aí o que que acontece? Como eu já mencionei naquele primeiro bloco de 50 vídeos, eu falei um pouco sobre paternidade. E eu expliquei que eu sou muito enérgico com meus filhos. Eu fico de olho em tudo que eles fazem, eu não dou moleza. Tudo que eles fazem de errado eu já chamo atenção de primeira. Muitas vezes, dependendo do meu estado de espírito, eu já chamo atenção assim de uma forma muito ríspida, sabe? Eu estou tentando melhorar isso. Foi bom para mim ter feito aqueles vídeos. Eu mesmo estou revisitando os meus vídeos, até para relembrar um pouco daquilo que eu falei, porque todos os vídeos que eu faço aqui, eu vou pensando algumas coisas antes, né? E hoje, cara, não sei se é porque eu tava eufórico ainda, eu tava, né, meu astral tá a mil por causa do show. Quando ele falou isso no carro, eu tava dirigindo, né? E ele fica na minha direção contra, ele fica cruzado assim, né? Pra mim, ele fica sentado atrás do passageiro. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, comecei a conversar com ele, fiquei com a mão assim atrás, falei, calma, filho, calma, não se preocupa, né? Eu sei que você não conseguiu jogar futebol, e tal. Eu comecei a conversar com ele mais calmo, né? E ele chorando, chorando, o nariz escorrendo, eu fui lá, peguei um papel higiênico, né? Entreguei pra ele, falei, filho, limpa seu rostinho, e tal. E ele foi aos poucos se acalmando, e eu ali fazendo um carinho na perna dele e tal. E falei pra ele assim, filho, vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar em casa, a gente joga uma partidinha de tênis de mesa pra você se animar um pouco mais, tá bom? Não fica chateado, não fica triste. Era um aniversário de menina, era aniversário de menina, então você sabe que elas não gostam tanto de futebol e tal. E aí chegamos em casa, ele descansou, comeu alguma coisa e nós fomos lá jogar uma partidinha de tênis de mesa. E foi perceptível ao final da partida o agradecimento dele, né? A alegria nos olhinhos dele, assim, no final da partida, sorriso no rosto, o astral totalmente diferente. Enquanto nós estávamos jogando lá o tênis de mesa, eu coloquei o Spotify, obviamente, no Imagine Dragons, e lá já tem uma playlist que alguém que fez com a lista das músicas que ele cantou, né? A mesma ordem, o set list das músicas do show. Então a gente ficou lá cantando e chegou uma hora de cada música, pai, lembra dessa parte, não sei o que, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Então foi muito bom. Então o que que eu quero dizer isso pra vocês, assim, pode até parecer clichê,
Mas o fato é assim, é que a minha família é a parte mais importante da minha vida. Para algumas pessoas que são casadas, ter filho, o trabalho é mais importante, os pais são mais importantes e tá tudo bem. Mas para mim é a minha família, é minha esposa e os meus 2 filhos. E o que eu puder fazer pelos 3 eu vou fazer, sempre. E a lição que fica para mim aqui e que eu quero deixar registrado em vídeo de YouTube é o quê? Viva a vida com a sua esposa e seus filhos, Marcos. É isso que você precisa fazer. Não perca tempo. Não fique em casa nos finais de semana, quando você pode curtir esse mundão aí fora, ao lado dos 3, ao lado das 3 pessoas que você mais ama nessa vida. Porque quando você fica em casa, muitas vezes fica jogado no sofá assistindo uma televisão, que é legal, que tá tudo bem também, mas assim, parece que você não rejuvenesce teu espírito. Pelo menos é assim que acontece comigo. E quando eu experiencio coisas lá fora, as coisas mudam de figura completamente. Então, quando o meu espírito está feliz, eu consigo ajudar mais as pessoas com quem convive comigo e as pessoas que eu amo. Principalmente, é claro, os meus filhos. E aí, boas coisas, elas sempre surgem. E mesmo em meio a toda essa tempestade que eu descrevi agora há pouco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Vai me ajudar muito. Obrigado e até amanhã.